O complemento do canal que eu vejo ali algumas informações que às vezes podem se referir ou não à minha pessoa. Aí eu vi um comentário assim, você eventualmente não prefere batalhas? É que eventualmente muito dá glória, não sei que tipo de batalha que eles estão sugerindo, que eventualmente me daria glória, se eventualmente é uma alteração de conteúdo. Eu fica buscando batalhas que eventualmente não dão glória, então busque batalhas que dão glória em vez de ficar desenterrando coisas. Não concordo, eu acho que no meu caso específico, eu não estou nem desenterrando coisas, estou realmente falando de temas atuais e que ainda são usados, no caso, contra a minha pessoa, e justamente por fazer essas batalhas, inclusive, no meu caso, eu vou, aí vamos dizer, paulatinamente, trazendo argumentos que vão, no caso, atestando a minha inocência, né? Então, assim, isso também, na verdade, é uma batalha que traz alguma glória. A busca da inocência, a busca pela verdade, é também algo que dá glória, né? Não é só questão de desenterrar coisas. Aliás, no meu caso, nem faria sentido esse desenterrar coisas, porque na verdade foram ataques que foram feitos contra mim, ou seja, outras pessoas reabriram temas de coisas que para mim eu já tinha resolvido. Né? Então, né, essa é a questão. E às vezes é aquela coisa, só porque em algum momento eu tive uma variação ou outra de opinião em que eu mesmo acreditei em alguma coisa contra mim, não quer dizer depois que eu também não mudei de opinião, seja por pesquisa, seja depois por achar que eu estava, na verdade, certo por outro motivo específico. Então, isso não é questão exatamente de desenterrar. Estão desenterrando, né? Algumas questões, e aí, na sequência, eu acabo ali encontrando as informações ou até lembrando do que realmente aconteceu. Lembrando das situações em que houve mudança de opinião ou das situações que eu já sabia qual era a resposta. Independente. Né? Outro comentário eu vi sobre a questão das verdades convenientes, né? Sobre que as pessoas no final buscam aquela verdade. Verdades não, né? Buscam, na verdade, informações que muitas delas seriam falsas. Estamos falando no geral em relação à humanidade para que a pessoa possa acreditar nisso e possa ter mais tranquilidade. Isso tem alguma valia e, de repente, até melhor para algumas pessoas continuarem as suas vidas. Eu só acho um problema. E não que eu seja uma pessoa perfeita, como eu falei, eu já mudei de opinião em relação a situações em que eu acreditava algo a meu favor, depois acreditei em algo contra mim, ou inicialmente acreditava em algo contra mim, depois acreditei a meu favor. E muitas vezes mudei mais de uma vez de opinião. Né? Ou que eu acreditava a meu favor, passei a acreditar contra mim, depois acreditei a meu favor novamente. Enfim, as situações desse porte. Né? Mas eu acho que assim, no meu caso, o que eu venho trazendo aqui no canal, não sou muito de ficar buscando verdades convenientes para mim, vamos dizer assim. Claro que eu prefiro que as verdades sejam convenientes, quer dizer, como eu falei, talvez nem todas as informações sejam verdadeiras. Mas quando é no meu caso, em relação, por exemplo, a filhos espirituais, fala dos mandamentos, eu prefiro buscar as verdades convenientes, mas eu acabo encontrando verdades inconvenientes e manifesto aqui no canal. Então não é questão, claro que eu prefiro a verdade conveniente, não quer dizer que eu não encontre verdades inconvenientes. Eu tendo a evitar, nas situações de verdades inconvenientes, ficar inventando informação falsa para de alguma forma, me legitimar ou para me motivar, né? Para ter alguma coisa para acreditar. Né? Não é bem por aí. Né? Eu não acho que seja isso daí, não. Em relação a mim, né? Entendo que isso talvez possa ter algum efeito nas outras pessoas. E talvez eu não critique todas as pessoas que precisariam disso. Né? Não em todas as situações, talvez às vezes a verdade não, mas é aquela coisa, em algum momento o vinho, né, dado para as pessoas, isso acaba, pode se transformar numa bola de neve em alguma situação perigosa. Entendo que talvez durante alguma temporalidade as pessoas possam precisar disso. Pensando melhor, eu não sou da psicologia, não entendo tanto, mas não é o meu caso. Eu trago verdades inconvenientes aqui a meu respeito. Então não tem isso. Só para dar um exemplo, tinha trazido aquela questão de que falar dos mandamentos seria de alguma forma um prejuízo às pessoas, daí eu estaria me contradizendo porque eu estava dizendo o contrário, mas porque nessa época eu já tinha inclusive mudado de opinião, porque eu já tinha confirmação, mas independente. E daí diz que não, mas na fala poderia ser uma coisa, seria uma forçação, porque falaria dos mandamentos e tal, não, mas ali eu já tinha opinião contrária, mas independente. Claro que ainda havia alguma dúvida. Nessa dúvida, eles falam assim, aqui o argumento pode ser usado dos dois lados. Né? Se você tem dúvida ou não deveria falar, ou
Se você tem dúvida, deveria, deveria falar sim, deveria superar a dúvida, ou por alguns que diziam não, porque ou o simples fato de falar geraria um risco, talvez não exatamente pelo motivo da dúvida em si, mas o simples fato da fala eventualmente geraria um risco. Em relação à questão de como não seria algo que seria, vamos dizer, doloso da minha parte, e que para provar que não era no sentido, não, tem que fazer ali, talvez tenha que se fazer a pregação, mas não há certeza se faria, porque eventualmente poderia haver uma situação em que falar dos mandamentos poderia ser um risco e tal. E daí eles criticando nesse ponto, eu falei, não, mas havia algum impedimento em relação a alguma possibilidade de eu não falar dos mandamentos, porque eventualmente a situação seria arriscada para os demais. E eu cheguei, justamente, eu pensei, então eu devia ter alguma dúvida nesse sentido, eles não vão poder me criticar. Eu lembrei de várias dúvidas, apenas uma sobrou, ou seja, eu vejo as verdades inconvenientes. Naquele momento precisava desse argumento. Uma verdade inconveniente sobrou, para dizer que poderia relativizar a questão da fala dos mandamentos. Ou seja, estavam dizendo, não, porque você estava assumindo a possibilidade de causar risco para os outros. Sim, mas das dúvidas que eu achava que eu tinha naquele momento, ou depois pensando que eu pensava que eu tinha no momento de pregação, que eu mantinha as dúvidas, uma sobrou, ou seja, quantas verdades inconvenientes eu descobri. Poxa, eu achava que isso aqui poderia gerar um risco. Não, mas isso não era um impedimento para você, você foi e ia fazer do mesmo jeito. Quer dizer, eles poderiam me atacar, não, sobrou um. Né? Então, verdades inconvenientes. Eram vários impeditivos que eu poderia ter usado. Nenhum deles sobrou. Nenhum deles sobrou para eu poder me defender. Quer dizer, sobrou um. Nenhum dos outros, que eram até, alguns para mim até mais pujantes, não sobraram, não acreditei, ou de alguma forma tinha superado algum. Enfim. Então, não é a prática do canal ficar buscando ali, vamos dizer. Eu não gosto de verdade conveniente, porque verdade conveniente é uma coisa verdadeira, afinal. Mas assim, não é a minha prática ficar buscando informações ou informações falsas para depois falar aqui, ou para eu chegar depois e lembrar da situação, nossa, mas eu tinha aqui uma justificativa, são apenas situações que a gente faz para nos sentir melhor. Não, se fosse, nem faria sentido, porque se você sabe que a informação é falsa, já não tem muito como você pensar assim, vou acreditar nisso para poder me sentir melhor, sendo que você já sabe que a informação não faz lá tanto sentido. Então, quer dizer, não vejo a plausibilidade dessa crítica eventualmente feita contra a minha pessoa. Então fica esse complemento no canal, ou pelo menos é uma coisa que eu tento evitar. Talvez não sei se sempre conseguir eventualmente fazer, mas pelo menos é uma coisa que a gente, em alguma medida, tenta fazer. Não desprezando os outros, em que isso talvez de alguma forma tenha alguma utilidade e que isso talvez gere algum benefício, mas lembrando do risco, né, de que, ou de que, né, lembrando o risco de que, o risco de que isso talvez em algum momento possa dar algum tipo de belo. O negócio vai virando bola de neve, até que em algum momento o vinho talvez gere mais, é melhor você deixar o vinho, se a pessoa souber, né? Porque não adianta falar vinho, daí a pessoa não sabe o que é informação. Mas se a pessoa sabe que é informação, talvez vinho, em algum momento. Então, né, a situação pode acabar resultando em algo danoso, ao ponto de que é melhor você sair do vinho do que continuar no vinho e dar problema. Então é preferível, né, não usar esse tipo de estratégia, né? Pelo menos em alguns momentos, ou pelo menos quando é mais prejudicial você continuar do que você abandonar aquele raciocínio específico. Então fica esse complemento no caso.